Agora, irmãos, existem 3 agentes da tentação. Todo cristão lida com isso. Todo cristão. Podem ser cheios do Espírito Santo, ou nem tão cheios. Mas todos os cristãos, eles têm que combater esses 3 agentes da tentação. O primeiro deles, quem é? O diabo. Nós falamos que a tentação é maligna, de procedência satânica. Então, queridos, o primeiro agente da tentação, quem é? O diabo. O segundo agente da tentação, qual é? O mundo. É o que estamos falando hoje. E o terceiro, a carne. Então diga comigo, existem 3 agentes da tentação. Qual é o primeiro? O segundo? O terceiro? Queridos, essas 3 forças, elas se levantam contra a igreja, contra o homem, contra quem quer que seja. O diabo, queridos, ele quer de qualquer maneira nos envergonhar. O diabo, ele quer de qualquer maneira levar alguém à vergonha, à humilhação. O mundo, queridos, é representado por aquilo que nos cerca. E como tem aumentado as seduções do mundo, irmãos? Como tem aumentado as seduções do mundo? Aonde nós vamos, por onde nós passamos, aonde nós pisamos o nosso pé, muitas vezes nós contemplamos coisas que parecem agradáveis aos olhos dos homens, que parecem não ter problema algum, que parece, isso, poxa, não tem nada a ver, então, eu acho que eu posso. Mas, queridos, muitas vezes aquilo que parece perfeito, a Bíblia diz que nos conduz ao caminho da morte. Então, queridos, o segundo agente é o mundo. Há muitas coisas que nos cercam. Por isso que Deus mede em nossas vidas o amor e a obediência. Está entendendo? O amor e a obediência. E o terceiro agente da tentação, nós não vamos falar dele, não é o foco hoje, mas que você saiba, e se já sabe, reforce, que é a carne. Todos nós temos uma inclinação carnal, uma natureza que se levanta muitas vezes para nos induzir ao erro. Paulo dizia: insensato homem que sou, o que eu quero fazer eu não faço. Mas olha o que ele diz: o que eu não quero, eu me encontro fazendo. Paulo estava brigando com ele mesmo. Paulo já tinha passado por muitas experiências, e ele estava olhando para ele agora, ele falando: poxa vida, mas o que eu quero fazer, poxa, eu quero fazer para Deus tal coisa, eu quero buscar, eu quero realizar, eu quero fazer, eu não faço, eu não consigo fazer. Mas o que eu não quero, eu me encontro tropeçando naquilo. Amém, querido? Então, eu quero que você, nesse momento, possa entender que você não é diferente de ninguém. Está entendendo? Se as suas fraquezas, muitas vezes, te impedem de ir um pouquinho além, você não é diferente do outro. Não, querido. Todos nós somos iguais. Só depende do momento que nós estamos vivendo. Às vezes tem momentos que nós estamos mais fortes, às vezes tem momentos que nós estamos mais fracos, está entendendo? Mas não há diferença nem de um e nem de outro, está entendendo? Todos nós, para fazermos a vontade de Deus, para sermos vencedores de gigantes na área da tentação que esse mundo tem se levantado, nós dependemos do Senhor, meu irmão. Nós dependemos do joelho dobrado, nós dependemos das intercessões, nós dependemos da consagração, nós dependemos, amados, de uma busca incessante, de uma busca diária. Não pense, queridos, que isso é uma vez ou outra, não. Cada dia é um desafio, meu irmão, cada dia é um desafio, e muitas vezes o inimigo pega áreas vulneráveis da vida de alguém. Quando eu falo de áreas vulneráveis, todos nós também possuímos áreas frágeis da vida, meu irmão. A Bíblia fala de um homem chamado Sansão.
O diabo não foi bater em Sansão onde ele era forte. Forte ele era, poderoso. Não tinha ninguém que conseguia deter a força de Sansão. Mas o inferno começa a mapear Sansão e procurar uma área aonde Sansão era o quê? Fraco. Aonde Sansão era o quê? Debilitado. E qual era a área de Sansão debilitada? Quem lembra? O que ele não podia ver? Pode falar, não é pecado não. O que Sansão não conseguia ver? Assim como Sansão tem uma porção de outros homens que não conseguem ver também. Entendeu? E tem uma porção de outras mulheres também que não conseguem resistir a algumas situações. Está entendendo ou não? Então, irmão, é aqui o lugar da gente ouvir. Nós estamos querendo aqui sermos vencedores da tentação do mundo. O casamento não vai muito bem, já não tem mais carinho, não tem alegria, não tem comunhão. O cidadão sai para o trabalho e de repente lá fora ele acha quem? Alguém que dá atenção, alguém que dá amor, alguém que elogia, alguém que compartilha. E aí ele começa a ser o quê? Tentado. Ele começa a associar o que ele acha lá no mundo com o que ele tem dentro de casa. E se essa pessoa não for forte o suficiente em Deus, às vezes acaba acontecendo que infelizmente a gente acaba ouvindo de vez em quando. Entendeu? Me permita. Ai, Jesus. Nem os púlpitos estão escapando ultimamente, né, pastor? É sério? Está entendendo? É muito sério. Mas, amados, entenda uma coisa. Deu para entender ou não, queridos? Opa, acho que ninguém entendeu. Amado, paz, pastor. Está entendendo? Então, queridos, o mundo nos cerca, o mundo nos rodeia. A tentação das riquezas, a tentação da fama, a tentação da exaltação, a tentação, queridos, do nome ser exaltado, queridos, olha, queridos, por tantas ofertas do adversário. A gente pergunta nesse tempo, será que o povo está preocupado em obedecer à vontade do Senhor? Amados, se alguém caminha por esta terra sem preocupação de obedecer à vontade do Senhor, ele será uma presa muito fácil para que o inimigo o destrua. Está entendendo? Então, amados, mexe com a gente, né, irmão? Mexe muito. Eu confesso que, buscando, orando e trabalhando essa mensagem, Deus falou muito comigo, pastor. Muito comigo. Eu vim num carro conversando com a minha esposa. Falei, esse assunto é muito forte. Sabe por que ele é forte, irmãos? Foi por aí que o diabo entrou. Deus cria Adão e Eva, coloca no paraíso, no jardim do Éden. E o que foi que o diabo usou para roubar o que Deus tinha dado? A tentação. Está entendendo? A tentação. Amados, veja bem, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando o quê? Olha aí, queridos, quando o quê? Atraído e engodado. Perceba, queridos, que a tentação é uma isca. A tentação é o que? Uma isca que é lançada. E se aquilo alcança o desejo, se aquilo alcança a vontade, se aquilo, queridos, alcança, atrai a pessoa, certamente aquela pessoa será pelo adversário. Mas, irmãos, que possamos preservar a nossa vida, a nossa história,
o nosso ministério, que possamos clamar ao Senhor, para que Ele possa, irmãos, fortalecer a sua igreja e o seu povo. Que os olhos possam voltar, amados, voltar para o Senhor, entendendo, amados, que nós, pelas nossas próprias forças, não poderemos vencer as tentações desse mundo, mas com Deus nós vamos muito longe. 1 João capítulo 5, verso 19 diz que todos nós sabemos que somos de quem? De Deus. Vou repetir: todos nós sabemos que somos de Deus. Está escrito: todos nós sabemos. Somos de Deus. Então diga: eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Levanta a mão para o céu e diga: eu sou de Deus. Bate as mãos para o seu irmão e fala: você é de Deus, meu irmão. Nós somos de Deus, queridos, que estamos aqui dentro. Sabe esse espaço que nós estamos aqui? É um espaço que Deus proporcionou para mim e para você. Se nós começarmos a analisar a vida de todos aqui, cada um tem uma história, irmão. Cada um tem uma história. Pastor, olha, eu fui isso. Pastor, olha, eu fui aquilo. Pastor, olha, eu já fiz isso. Pastor, eu já fiz aquilo. Mas hoje você não faz mais. Sim ou não? Porque você foi tirado do mundo, querido. Você foi alcançado pelo poder de Deus e colocado aonde? Dentro da casa do Senhor. Isso fala, meu irmão, que nós escolhemos servir a Deus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Amém. Nós escolhemos servir a Deus. Mas a Bíblia fala, 1 João 5,19: e todo o mundo está em quem? Está no maligno. Todo o mundo. Diga: o mundo está no maligno.